alô, bom dia, estamos de volta nesta quinta-feira santa, dia 28 de março de 2024, sejam todos bem-vindos. E ontem, meus amigos, vocês lembrarão, eu dei a notícia de que a Argentina assinou uma carta de intenções junto à Dinamarca para adquirir 28 caças F-16. E aí, alguns especialistas, sim, temos especialistas para tudo aqui neste canal, deram a tradicional risada kkkk. Os F-16, professor, são sucatas. Isso porque eu provavelmente os chamei de poderosos caças. Bem, se são sucatas, Vladimir Putin é quem deveria estar dando risadas, porque afinal a Dinamarca dará de presente 18 ou 19 desses caças F-16 para a Ucrânia. Então, claro, Vladimir Putin deveria estar rindo sem parar. Só que não, ele está irritadíssimo com isso. Hoje o RT News informou que as Forças Armadas russas destruirão os caças F-16 entregues à Ucrânia da mesma forma que eliminaram tanques e outros equipamentos de guerra ocidentais. Mas quem garantiu isso foi o presidente Vladimir Putin, irritadíssimo. Em conversa com pilotos militares durante sua visita a um centro estatal de utilização de combate e reciclagem de pessoal de voo na província de Tver, o presidente russo indicou que nem as entregas desses caças planejadas pelo Ocidente, nem a formação de pilotos ucranianos para lidar com os caças F-16 mudarão a situação no campo de batalha, disse Putin. E acrescentou: é claro que se esses caças forem utilizados em aeródromos de terceiros países, tornar-se-ão alvos legítimos para nós, onde quer que estejam, acrescentou Putin. Vamos destruí-los, ele disse, destruí-los da mesma forma que eliminamos agora os seus tanques blindados e outros equipamentos, incluindo múltiplos lançadores de foguetes. Depois de recordar que os F-16 podem transportar armas nucleares, Putin sublinhou que isso também será levado em conta. Já o ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, tinha afirmado em julho do ano passado que Moscou consideraria o envio dos F-16 para Kiev como uma ameaça no campo nuclear, uma vez que o seu país não pode ignorar a capacidade dessas aeronaves para transportar armas nucleares. Claro, uma preocupação aí de Sergei Lavrov, já que os caças F-16 transportando armas nucleares não podem ser ignorados, ou a capacidade desses aviões não podem ser ignoradas pela Rússia. Mas eu sugeriria que Sergei Lavrov, Vladimir Putin e a Força Aérea Russa informassem-se melhor com os nossos especialistas, porque esses sabem muito bem que os F-16 não são nada disso, são sucatas. Como eu gostaria de ter algumas dessas sucatas, não? Pois é. Bem, a Argentina então parece terá 28 sucatas, mas o que está pegando em relação à Argentina é a sua treta pesada neste momento com a Colômbia. É isso aí, presta atenção. Argentina e Colômbia entraram em rota de colisão. Colisão verbal, por enquanto colisão diplomática, calma. Os F-16 não serão usados ainda, até porque não chegaram em relação à Colômbia, mas a coisa realmente está quente. Informou hoje o mesmo RT News que o governo da Colômbia ordenou ontem, quarta-feira, a expulsão de diplomatas da Embaixada Argentina em Bogotá após declarações do presidente Milei contra o seu homólogo colombiano, Gustavo Petro. Milei tinha dito o seguinte: não se pode esperar muito de alguém que foi um assassino terrorista.
O Ministério dos Negócios Exteriores da Colômbia disse o seguinte em nota oficial: as expressões do presidente argentino deterioram a confiança da nossa nação, além de ofenderem a dignidade do presidente Petro, que foi eleito democraticamente. O governo colombiano sublinhou também que esta não é a primeira vez que o senhor Milei ofende o presidente colombiano, afetando as relações históricas de fraternidade entre os dois países. Bem, já aqui o Diário Argentino, Cenário Mundial, disse o seguinte: ele acrescentou que o governo colombiano também decidiu retirar o seu embaixador na Argentina, mas aqui fala apenas de um funcionário expulso, por assim dizer, da Colômbia, da diplomacia argentina. Um funcionário diplomático argentino da Colômbia também foi convidado a se retirar do país em resposta às recentes declarações ofensivas do presidente argentino com o seu homólogo colombiano. Bem, então não sabemos exatamente quantos foram convidados a se retirarem da Colômbia. O RT News diz que a expulsão é de diplomatas. Já o Cenário Mundial diz que apenas um funcionário da Embaixada Argentina em Bogotá é que foi convidado a se retirar. Seja como for, a relação esfriou bastante, né? Ou esquentou, melhor dizendo. Esquentou bastante entre os dois países. Bem, agora uma informação importante sobre o acidente na ponte de Baltimore. Eu disse acidente, mas lá nos Estados Unidos muita gente tem usado outro termo. Mas, enfim, o Daily Mail informou agora há pouco que a presidente do Conselho Nacional de Segurança dos Transportes, Jennifer Homendy, disse que sua equipe identificou 56 containers de materiais perigosos a bordo do navio de Singapura, o Dali, que chocou-se com a ponte. Um investigador sênior em materiais perigosos da Agência Nacional de Segurança de Transportes, determinou que 764 toneladas de materiais perigosos, que incluem corrosivos, baterias de íons e lítio e inflamáveis, ameaçam agora a água ao redor da ponte derrubada. Alguns dos contentores foram violados, disse Homendy, observando que um brilho de material perigoso pode ser visto no curso da água. Isso indica o seguinte, o que mais ou menos eu havia dito ontem: os problemas deste acidente só estão começando. O gravíssimo problema, o principal deles, claro, é a perda de vidas durante o impacto, ou melhor, quando a ponte foi abaixo, mas aquilo era apenas a ponta do iceberg. Outro gravíssimo problema é que o fluxo intenso de transporte na ponte, essencial para o país, foi interrompido e não se sabe quando será retomado. Demorará muito tempo. E agora, então, aí questões relacionadas ao meio ambiente. Haviam containers com materiais perigosíssimos no navio e estão lá. Provavelmente, se já brilhos estranhos podem ser vistos na água, é claro que esse material já está certamente vazando. Então, os problemas, como disse, repito, só estão começando. Vimos apenas a pontinha do iceberg. Bem, outra informação aqui, ou melhor, não é uma informação, é uma investigação um tanto quanto curiosa. Dia 8 do próximo mês, então, todo mundo já meio que sabe, haverá o eclipse solar total nos Estados Unidos. Dia 8. E aí, bem, eu sou do tempo em que se avisava o seguinte, dava-se o seguinte alerta em relação aos eclipses: cuidado! Não olhe diretamente para o céu, use um óculos especial e assim por diante, mas não passava disso. Só que agora o curioso é que muitos estados americanos estão dando um alerta para lá de estranho em relação ao eclipse. Prestem atenção, vejam, por exemplo, uma matéria publicada no Newsweek ontem, ou melhor, no dia 20 de março, perdão. A matéria dizia o seguinte:
A Guarda Nacional de Oklahoma está programada para ser mobilizada no próximo eclipse solar total, quando se espera que até 100 mil pessoas visitem o condado. Bom, até aí tudo bem, é muita gente chegando no condado de Oklahoma, que, segundo a NASA, será preferencial para assistir o eclipse. Porém, vejam só, a matéria começa a ficar um pouco estranha. Num comunicado divulgado na terça-feira, a Guarda disse que ajudará a questão de emergências para lidar com um número sem precedente de turistas no dia 8 de abril no condado de McCartney, no sudeste do estado. A Guarda fornecerá aos socorristas, bem como às autoridades, capacidade de resposta a materiais perigosos no caso de um incidente, como um incêndio industrial. Como é que é? O alerta em relação ao eclipse prevê acidentes com materiais perigosos? Muito estranho, não? Muito estranho. Bem, mas seguia a matéria dizendo: o tenente-coronel Jabon Flurry, comandante da 63ª Equipe de Apoio Civil, disse que esse afluxo de visitantes tem o potencial de sobrecarregar os recursos locais e, graças ao treinamento e à experiência de nossos guardas, tem trabalhado ao lado de agências locais em todo o Oklahoma. Portanto, estamos qualificados para dar apoio ou para apoiar os nossos companheiros de Oklahoma, com a expectativa de que o espetáculo atraia multidões de todo o país para a área de caminho do eclipse. As autoridades de Oklahoma já estão expressando preocupação com os recursos de segurança pública sobrecarregados, enquanto algumas escolas planejam fechar durante o dia, citando a segurança dos alunos. Pelo menos 4 estados na trajetória do eclipse instaram os residentes a estocarem alimentos, mantimentos, gasolina, antes da ocorrência do eclipse, já que se espera que o tráfego sobrecarregue as estradas locais. A Administração Rodoviária Federal também alertou que o aumento do tráfego em áreas remotas pode levar a veículos estacionados de forma insegura e a potenciais incêndios florestais em área com vegetação seca. Então, peraí. O eclipse, claro, exige alguns cuidados por causa do grande afluxo de pessoas que querem vê-lo nos estados onde ele será, digamos, total, terá uma visibilidade maior. Enfim, todo mundo já mais ou menos imagina que é preciso ter cuidado, sim, com grandes movimentações. Mas aí os alertas vão um pouco além do normal, como, por exemplo, cuidados específicos para acidente envolvendo materiais perigosos. E agora o Estado pedindo para que os cidadãos estoquem alimentos, mantimentos e gasolina. Bem, não é a primeira vez que grandes movimentações de pessoas por conta de eclipses acontecem nos Estados Unidos, mas é a primeira vez que um evento deste porte faz com que governos peçam que os cidadãos estoquem alimentos, por exemplo. O que até um tempinho atrás, ou até algumas horas atrás, era apenas coisa de teórico da conspiração, mas agora são os estados que pedem para que se estoquem alimentos por causa desse evento. Afinal, o eclipse não é um evento catastrófico, mas os alertas parece estão indo nessa direção. O que tudo indica, no dia 8 pode acontecer uma catástrofe nos Estados Unidos. Só que Oklahoma não é o único caso. Além de Oklahoma, vejam só, eu fiz um apanhado aqui, o Texas, o Arkansas, o Missouri, Illinois, Indiana, Ohio, Nova York, Pensilvânia, Vermont, New Hampshire e o Maine também estão dando alertas parecidos. Querem um exemplo? O exemplo do Texas. Autoridades do Texas emitiram uma série de avisos, incluindo que as pessoas
que vivem no caminho da totalidade do evento deverão abastecer-se de mantimentos e gasolina e realizar tarefas como ter receitas médicas ou renovar suas receitas médicas nos dias anteriores ao eclipse. Estranho, não? O Estado pedindo para que você atualize aí suas receitas médicas ou então o seu estoque de remédio, entre outras cositas. Um funcionário do governo do Texas também pediu aos donos de animais de estimação que estoquem suprimentos para os seus animaizinhos, para os seus pets. Então vejam, além de indicar que há problemas, há possibilidades, um perigo de acidentes envolvendo materiais perigosos, depois que o povo estoque alimentos e gasolina, tem gente também pedindo, olha, verifiquem suas receitas médicas, seus remédios e comida para os bichinhos. Por conta de um eclipse, como eu disse, eu sou do tempo em que o alerta era apenas, olha, não olhe direto para o sol, use apenas um óculos especial. As coisas mudaram, não? Mas em relação a outros estados, além do Texas e Oklahoma, Ohio, autoridades em Ohio disseram que atrasos no trânsito serão inevitáveis. De acordo com o News 5 Cleveland, o Departamento de Transporte de Ohio está pedindo aos residentes do estado que abasteçam seus carros e mantenham lanches e água à mão em caso de longos atrasos em fornecimento de alimentos. Tem mais, Indiana. Autoridades estaduais sugerem manter os celulares carregados, estocar itens essenciais e abastecer os carros antes do eclipse. Mais estados podem emitir avisos nos próximos dias, o estado pode emitir novos avisos nos próximos dias, disseram autoridades de Indiana. Outra informação, essa coletada junto ao Condado de Reis, no Texas. Além de recomendar o uso de óculos especiais, telescópio, binóculos ou câmeras, o condado também está pedindo que os moradores do condado fiquem com dinheiro em espécie no caso de caixas eletrônicas e máquinas de cartão de crédito falharem, ou seja, se preparem, coloquem dinheiro físico no bolso caso haja algum problema que impeça o saque de dinheiro em caixas eletrônicos. E por aí vai. Bem, em relação a isso, eu ainda trarei outros detalhes, novas informações um tanto quanto assustadoras para um evento que não é catastrófico, mas parece estar sendo tratado assim. Muita gente está dizendo, é o cisne negro que vem por aí, dia 8 de abril. Nós não sabemos, mas também já não duvidamos de mais nada num país onde navios derrubam pontes, não é não? Queira Deus que seja só um alerta um pouco mais exacerbado por conta da fragilidade em que estamos atravessando, né? O período frágil em que o mundo está atravessando, fragilidade da paz, por assim dizer. Pode ser apenas isso e nada mais. Tomara, né? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e verifique aí se você se inscreveu no canal, dá uma conferida, fiscalize, veja se você ainda está inscrito. É possível que não esteja mais. Então, se for esse o caso, inscreva-se novamente, acione o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. E, se possível, torne-se membro do canal. A membresia é super baratinha, mas nos ajuda e muito a continuarmos aqui na plataforma por pelo menos mais algum tempinho. Até depois, se Deus quiser.